Fala galera do nono ano, vamos lá, mais uma aula hoje de ciências, vamos lá aprender. Nós já estamos aí iniciando a dinâmica, né? Nós já vimos aí o assunto ali de vetores, de massa, de grandezas escalares, né? De força. Então hoje nós vamos começar, certo, com as leis de Newton. Então vamos lá, ciências da natureza e suas tecnologias, nono ano. Vamos começar, pessoal, nosso estudo fazendo algumas perguntas. Por que quando um ônibus freia ou acelera, somos empurrados para frente ou para trás? Você já se perguntou isso? Por que precisamos utilizar o cinto de segurança quando estamos no carro? Será porque é somente porque a lei obriga? Tem que usar? Como é possível retirar um papel debaixo de uma garrafa sem tirá-lo do lugar? Já tentou fazer isso? Porque não é possível uma pessoa se erguer puxando o seu próprio cabelo. Já tentou isso, pessoal, né? Você se levantar, se levantar, né? Você pegar no teu próprio cabelo e puxar para cima e você sair do chão? Alguém já tentou isso? Não, né? Então, mas antes de responder, nós precisamos conhecer alguns conceitos fundamentais da física, né? Vamos a eles então, pessoal. Vamos lá então. Então, pessoal, as leis de Newton, né, são leis que determinam como a ação das forças influencia no estado de movimento dos corpos. Vocês estudaram na aula passada, né, sobre força, né? Que a força ela é uma grandeza vetorial. Né? Lá nas páginas 155 você encontra os conceitos, né, de força, que uma força ela é capaz de alterar a situação de repouso ou de movimento de um corpo, né? De deformar também um corpo, né? Ou ainda de anular a ação, né, de outra força também. Nós vimos que a força ela atua, né, em direção e sentido, e ela tem também um módulo, né? Ela é calculada, né, ou determinada em Newton. Né? Então, pessoal, ela influencia o estado de movimento dos corpos, certo? A força. Quem foi esse carinha aqui, né? O Isaac Newton. Ele trouxe grande contribuição para a humanidade, com seu estudo nas mais diversas áreas da ciência, principalmente em física e em matemática. Em 1642, mesmo ano da morte do físico Galileu Galilei, em Woolsthorpe, em Lincolnshire, localizado na Inglaterra, além de física e matemática, ele estudou filosofia, astronomia, astrologia, alquimia, teologia, entre outras ciências. Então, naquela época, né, galera, o pessoal se dedicava bastante aos estudos, né? Há quem dera se hoje ainda fosse do mesmo, né, top, né? Então, dentre os muitos trabalhos de Isaac Newton, né, ele elaborou os seguintes trabalhos, né, dentre muitos, né? O desenvolvimento da lei da gravitação universal, certo? Nós temos aí a imagem, a lei da gravitação universal. Nós temos aí também, né, o estudo sobre os fenômenos ópticos que possibilitam a elaboração da teoria sobre a cor dos corpos. Então foi ele que, né, escreveu aí, estudou sobre esses assuntos, né? A criação e o desenvolvimento dos cálculos diferencial e integral. Pensa como o negócio é bom. Lá no ensino na faculdade, né, dependendo da que você escolher, você vai estudar isso aqui, viu, pessoal? Também, né, ele definiu aí o conceito de força, né, e etc. Então, qualquer agente capaz de produzir num corpo uma aceleração ou uma deformação chama-se força, certo? Então, qualquer agente capaz de produzir num corpo uma aceleração ou uma deformação chama-se força. Então, nós temos aqui 3 fotos, né, representativas aí, ó. Um soldado ali, um soldado puxando ali, né, conduzindo um cachorro, né? Temos ali um carro que sofreu impacto. Temos ali 2 pezinhos ali, né? Halteres de academia, né? Que representando ali. E onde estão, né, as forças? Elas estão presentes em todas as situações cotidianas. Até mesmo onde você nem imagina, viu? Sempre há um tipo de força envolvida num fenômeno.
Galera, o dinamômetro, tem esse instrumento aí que vocês veem na tela, ele serve para medir a força. Como eu citei para vocês, né, a força ela é medida, a grandeza, né, que é definida de força é em Newton, certo? Em Newton. Tem a ver com a gravidade, né, a massa, a aceleração, e ela é dada em Newton, certo? Então esse aparelhinho aqui, né, ó, quando a gente coloca um peso aqui nele, ele vai marcar, né, quantos newtons, ó, tem escalado aqui, né, ó, quantos newtons aquela massa tem, né? Certo? Então, quanto essa massa tem? Então, são dois modelos, né? E isso aqui, né, ó, também um outro modelo. Certo? Então, o dinamômetro ele é usado para medir a força. E quais são os fundamentos, né, as forças fundamentais da natureza? Então, na natureza existem apenas 4 tipos de forças listadas abaixo e em ordem decrescente de intensidade. Então, a força nuclear, né, forte, né, força responsável por manter o núcleo do átomo coeso. Então, a força nuclear, certo, ela mantém ali os átomos, né, na sua eletrosfera, né? Tem uma força ativa ali que mantém a eletrosfera não dispersa, né, digamos assim. Temos também a força nuclear fraca, né, que é a força que incide, né, separa, reparte as partículas. Temos a força eletromagnética, né, que é a força de interação entre partículas que possuem cargas elétricas. Nós já vimos nas aulas anteriores, eu acredito, né? Carga positiva, carga negativa, né? Temos também a força gravitacional, que é a força de interação entre corpos que possuem massa, certo? É a força da gravidade, né? Sempre puxando, né, os corpos para o centro da Terra, no nosso caso. E quais são as classificações das forças, pessoal? Nós temos a força de contato, né? São forças que surgem no contato de dois corpos, né? Força de contato. Exemplo, quando nós puxamos e empurramos um corpo, né, por exemplo. Então, essa é a força de contato. Nós temos também, né, ó, a classificação das forças, a força de campo, né? São forças que atuam à distância, por exemplo, né, dispersando o contato. Por exemplo, nós temos aqui, né, ó, o exemplo da Terra com a Lua, né? Existe ali, através da gravitação, né, a força gravitacional, uma força de campo, né? Quando você pega um ímã, por exemplo, né, aquele ímã em volta dele vai exercer uma força campo, certo? Vai existir ali a atração não, ou repulsão, né, de acordo com o objeto aproximado dele. Assim também é a carga elétrica. As leis da dinâmica, pessoal. Então, Sir Isaac Newton, ele principia matemática, né, ó, filosofia natural. Então, é o livro dele aí, né, um texto que ele desenvolveu as leis da dinâmica. E qual é a primeira lei da dinâmica, né? Qual é a primeira lei de Newton chamada? É a lei da inércia. Que lei é essa, galera? Né? O que é que tem a ver? Né? Inércia. A inércia é a esposa do Nerso? Não, né? A inércia, vamos ver o que é isso. Ó, todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que ele seja forçado a mudar aquele estado por forças imprimidas por ele, sobre ele. Professor, não entendi. Vamos lá. Um corpo ele tende a manter-se em movimento uniforme até que um objeto, uma força contrária pare ele. Ou, né, um corpo tende a se manter sem movimento até que uma força haja sobre ele, colocando-o em movimento. Certo? Então, a primeira lei de Newton é a lei da inércia. Todo corpo continua em seu estado, né? Seja ele de repouso ou de movimento, até que uma força haja sobre ele, né? Fazendo com que ele modifique o seu estado inicial. Ok? Então, essa é a primeira lei de Newton. Então, quando nós perguntamos aqui, né, galera, lá no início, né, ó, quando nós perguntamos, né, aquelas perguntinhas básicas lá, né, ó, porque quando um ônibus freia ou acelera, somos empurrados para a frente ou para trás? Agora você já é capaz de responder, né? Por que precisamos utilizar o cinto de segurança quando estamos no carro? Como é possível retirar um papel debaixo de uma garrafa, né?
porque não é possível uma pessoa se erguer puxando o seu próprio cabelo. Então essas respostas aí já temos aí, né, a condição de responder pelo menos aí, né, umas duas dessas questões, né? Através da lei da inércia. Ok? Vamos lá então, voltando ao nosso texto, né? Ó. Pessoal, segundo Aristóteles, o movimento de um corpo não é um estado natural. Para que ele ocorra é necessário a ação de uma força. Segundo Galileu, inércia consiste na tendência natural que os corpos possuem em manter velocidade constante. E a inércia, né? Consiste na tendência natural que os corpos possuem em manter sua velocidade constante, então manter o seu estado de equilíbrio, né? Repouso ou movimento retilíneo uniforme. Okay? Então, pessoal, a grandeza física que mede a quantidade da inércia, né, de inércia de um corpo, se chama massa. Então, vai depender da massa do corpo, certo? A quantidade de movimento que ele vai realizar. Então, nós temos aqui algumas tirinhas. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui uma, né? Deixa eu dar uma pausa aqui, né? Aí, galera, a tirinha aí, né, do Garfield, né? Ó. Às vezes não percebemos que estamos em movimento. Observe aí, ó. Não mandei você se movimentar um pouco hoje? E o Garfield não é nada de se mexer. E ele diz, né? Obviamente, John, não está levando em conta a rotação da Terra. Então, pessoal, né? Porque quando o movimento ele é uniforme, não podemos senti-lo ou distingui-lo do estado de repouso. Então, né, na realidade, né, o movimento ele vai depender de um referencial, né, como nós já vimos lá em aulas anteriores. Deixa eu ver aqui a outra tira. Olha, mais uma mudança brusca pode nos lembrar disso, né? Para que serve esta manivela? Aí ele vai lá, puxa a manivela. O que aconteceu? Não mexa no freio de mão, Garfield. Somente quando estamos acelerados, realmente sentimos algo que nos permite dizer que estamos em movimento. Então, galera, né, dentro daquilo que nós falamos, né, agora há pouco ali, a questão do movimento, né, tudo vai depender, obviamente, né, do seu estado inicial, né? Como é que você está inicialmente? Você está em repouso ou você está em movimento? Então, pessoal, quando você está num carro, né, que nem nós vimos na tirinha lá, você está num carro e você de repente freia, né? Você está passando por um lugar e freia o carro. O que é que acontece? Ali, né, você vai impulsionar o teu corpo para frente, porque o teu corpo ele está em movimento. Então, se ele está em movimento, ele vai tender a ficar em movimento, certo? Nós vimos aqui no ônibus, por exemplo, as pessoas agarradas aqui naquela partezinha lá segurando. Ó. Quando o motorista freia o ônibus, o que, é que vai acontecer? Os corpos continuam em movimento. Tá entendendo? Então, a lei da inércia ela indica isso, né? Que um corpo ele vai continuar em movimento até que uma força atue sobre ele, impedindo esse movimento. Então, nós temos aqui um senhor, né, ó, praticando aí crossfit, provavelmente, né? Ó, ele está ali movimentando alguns pesos, né? Então, os pesos eles estão parados, certo? Eles, quando recebem a força empregada por este senhor, eles vão entrar em movimento, certo? E desconsiderando a parte do atrito, né? Desconsiderando essa parte aí do chão, né? Com o cesto ali que ele está puxando, né? Aquele carrinho que ele está puxando, certo? Vamos supor que seja um lugar bem liso. Então, se ele colocar em movimento, ele vai continuar em movimento constante, né? Perpétuo, né? Até que uma força haja sobre ele parando, certo? Então, pessoal, qual a importância, né, do cinto de segurança? Num choque frontal, os ocupantes de um carro, por causa da inércia, tendem a continuar em movimento em relação à pista e podem eventualmente se chocar contra o para-brisa e o volante. O cinto de segurança tem a finalidade de, nessas situações, aplicar, né, força ao corpo do passageiro, diminuindo a sua velocidade. Então, ele serve exatamente, né, para barrar o movimento, né, para parar, para que o sujeito não, né, se esbarre ali, né, no para-brisa do carro, certo?
Então, de acordo com a lei da inércia, força é o agente que altera a velocidade do corpo, vencendo assim a tendência natural de manter seu estado de equilíbrio, né? A inércia. Então, a força ali, nós temos ali, ó, é a força resultante, né? Ela é constante, repouso ou em movimento. Tudo vai depender, né, galera, da referência inercial. A primeira lei de Newton não faz distinção entre um corpo estar em repouso ou estar em movimento uniforme. O fato de que o corpo está em um ou em outro estado depende do referencial, né, o sistema de coordenadas, né, em que o corpo é observado. Então, olha, no desenho que nós temos ali, nós temos um carro, né, uma van, né, uma pessoa, né, provavelmente ali dentro, então ele diz assim, né, ó, em relação a mim, o pacote está em repouso, porque nós temos um pacote também lá dentro do carro, né? Pois suas coordenadas permanecem constantes em relação ao referencial. Assim, segundo a primeira lei de Newton, ele tende a permanecer em repouso e não ser de alguma forma, né? A não ser que de alguma forma atue sobre ele uma força, né? Então, ou seja, de repente a pessoa pega ele, desloca ele de um lugar para outro, né? Então, ele ali agiu uma força sobre ele, então ele mudou o seu estado inicial, né? Então, aquele pacote que está em cima da mesa está em movimento, pois suas coordenadas estão mudando em relação a esse referencial adotado. Então, se eu tenho um carro aqui, né? Então, observe, esse carro aqui. A pessoa que está dentro do carro e o pacote, eles estão em repouso, um com relação ao outro. Porém, se a gente for tomar em consideração uma pessoa lá fora, ó, esses dois estão em movimento, certo? Então, o estado deles está em movimento, certo? Dependendo, então, do referencial. Então, como nós explicaríamos, né, o fenômeno a seguir, ó. O fato se explica baseado na primeira lei de Newton. O corpo já estava em movimento, a tendência é manter o seu estado, já que a força foi aplicada no trem, no caso ali, né? Ou no carro, né? Então, e não no pacote, né? Então, assim, seu estado deve permanecer. Então, ele está parado, né? Com relação à pessoa que está lá dentro. Referenciais, ó, com aceleração são chamados de não inerciais. As leis de Newton só valem em referenciais inerciais, ou seja, referenciais com velocidade constante. Há algo estranho. Se o corpo estava em repouso em relação ao meu referencial, ele só poderia estar de estado, né? Mudar de estado, se uma força agisse sobre ele. Então, se a pessoa pegasse o pacote e ele movimentasse ele, então ele entraria em movimento, né? Mas então, com relação aos dois, estão ambos em repouso, né? Então, pessoal, existe a questão do referencial inercial, né? E as leis de Newton também são somente aplicadas, né, para referenciais inerciais. Então, te convido para a gente aprofundar o nosso aprendizado sobre esse assunto, certo? Você fazer aí a leitura da página 157, que retrata sobre a lei de Newton, a primeira lei de Newton. Aí, galerinha, página 168, ó, responda aí a 1, a 2, a 3 e a 4, certo? Também vamos fazer a 5 também, né, ó. Que tratam aí da primeira lei de Newton, ok? Página 168, 1, 2, 3, 4, 5. Valeu, galera, um abraço, até a próxima.